Bem, gente, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Esse nosso encontro de segunda-feira, a gente sempre intitula ele como um trabalho de cura integral, que é a base do nosso trabalho, é esse trabalho voltado, né, para medicina integral, para terapia integral. A gente tenta trazer vida para essa nova forma de olhar para o paciente e não apenas para a doença. Então, dando sequência a um estudo que a gente já vinha desenvolvendo há algum tempo atrás, sobre quais são as formas, quais que são as possibilidades, né, de manifestação de algumas doenças. Nós falamos muito em alguns encontros passados sobre o aspecto da intoxicação, que é um dos fatores que faz com que algumas doenças elas fiquem mais predispostas a se manifestar no nosso corpo físico. E a partir dessa semana a gente vai começar a falar sobre um outro ponto que tem relação direto com a desnutrição, né? O excesso de toxinas e a falta de nutrientes são fatores que adoecem as pessoas. E é sobre isso que a gente vai começar a trabalhar, né? Sobre esse segundo aspecto, que é a falta de nutrientes, que a gente vai começar a trabalhar nos nossos encontros a partir dessa semana. Vocês viram aí no título, né? A gente colocou como desarmonia nutricional e como que isso pode favorecer o surgimento de algumas enfermidades. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo que a gente foi explanando aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários também, contarem pra gente um pouco da experiência que vocês têm sobre o assunto também, porque assim a gente faz algo participativo e fica muito mais interessante, né? Então, a gente retomando um pouquinho, né, sobre a questão, quer falar sobre essa parte? Hoje a gente pensou em fazer o tema sobre a desnutrição do nível físico, né? A gente vai passar por todos os níveis, né? O nível emocional, o nível psíquico, o nível espiritual. E a gente resolveu começar dando um panorama geral. Eu vou aproveitar essa fala só para esclarecer, porque talvez alguém esteja vendo pela primeira vez esse nosso trabalho. A gente antes não estava transmitindo as lives aqui pelo Instagram, a gente estava focando muito mais num grupo fechado, né? Então, dentro da medicina integral, dentro dessa terapêutica integral que é a que a gente trabalha, a gente vê o indivíduo não apenas como um corpo físico, mas ele possui outros níveis sutis que a gente também chama de corpos, que seria o corpo emocional, o corpo psíquico, né, o corpo mental, o corpo etérico, físico, que é um envoltório dessa nossa camada física. Como se fosse a energia eletromagnética. Sim. Vamos pensar no corpo como sendo, nisso que a gente está chamando de corpos, como sendo camadas similares a uma cebola. Nós temos o corpo físico, que a gente é mais palpável, mais visível aos nossos olhos, mas esses outros corpos, eles também fazem parte do conjunto, só que de uma maneira mais interna. E quando eu tô falando de mais interna, a gente também chama de mais sutil. É um aspecto que muitas vezes não é abordado dentro da nossa medicina convencional, por exemplo, mas que algumas pessoas já despertaram, né, e já reconhecem que existe. A psicologia, por exemplo, e muitos médicos também, né, já trabalham tendo mais essa relação do indivíduo como um todo, como reconhecendo, né, a existência desses outros campos sutis que também permeiam o nosso ser, né? Pode continuar. Então, para quem está entrando agora, a gente fez toda uma sequência de como as doenças elas são frutos de duas vertentes. Primeiro, a intoxicação, que vai causar uma série de alterações no funcionamento orgânico, e na desnutrição, que também vai causar outros tipos de alterações no funcionamento orgânico. E dando esse panorama geral que a gente pensou em fazer hoje à noite, a gente pensou em primeiro dar uma olhadinha assim de como que está a nossa nutrição, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente perguntar para nós mesmos
Se a gente come aquilo que a gente sabe que é saudável, provavelmente a gente ia ver uma distância muito grande entre aquela ideia que a gente sabe que seria o melhor comer e aquilo que a gente realmente come. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que 5 porções diárias de legumes e frutas, elas sejam ingeridas por dia. E nós temos estudos que comprovam que isso é um fator que ele é protetor contra câncer e vários outros tipos de doenças. Seria um mecanismo de defesa natural do nosso organismo, quando a gente se nutre das frutas, dos legumes, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre como que seriam essas frutas, esses legumes mais adiante, mas quando a gente começa a inserir no nosso cotidiano, conscientemente, né? Trazer as frutas, as verduras, os legumes para o nosso prato, tirando um pouco do carboidrato, que parece que é quase que a preferência da humanidade, né? Então, a gente vai dar ao nosso organismo melhores condições de lidar contra os micro-organismos que podem, de alguma maneira, entrar no nosso corpo e desenvolver alguma enfermidade. Mas se ele não encontrar, né, um campo fértil para se reproduzir, né, se a gente estiver nutrido, se a gente estiver saudável, nenhum micro-organismo vai conseguir se manifestar. Tem até conta aquela história das plantas, que a Ana Primavesi fala, se as plantas estiverem saudáveis, as pragas não vão. Ana Primavesi, ela foi uma agrônoma brasileira, viveu praticamente toda a vida no Brasil, ela veio da Áustria, e ela dizia que um organismo, ele bem nutrido, ele não é atacado por nenhum parasita. Como ela era agrônoma, ela falava no contexto das plantas. E ela tinha plena convicção de que uma planta bem nutrida, ela não desenvolvia parasitas, ela não era parasitada e ela não desenvolvia doenças. E nesse contexto, a própria imunidade natural da planta era suficiente. E como que ela chegava à conclusão e qual a explicação para que uma planta sadia, bem nutrida, não desenvolvesse uma praga? Ela dizia que os fungos e as bactérias, que geralmente são o que atacam as plantas, eles têm enzimas muito específicas para digerir essas plantas. Eles não chegam e comem a planta, qualquer parte da planta. Eles têm de 1 a 3 enzimas, que são como se fosse o suco gástrico que nós temos, que vão digerir determinada molécula na planta. Mas essas enzimas desses fungos e dessas bactérias, inclusive dos insetos, eles não digerem proteínas completas. Então, esses predadores, essas pragas, elas só conseguem digerir restos metabólicos. E o que são restos metabólicos? São justamente aquilo que a planta não conseguiu formar completamente porque ela não tinha os nutrientes adequados. Então, se ela precisava formar determinada proteína, mas faltou nitrogênio, faltou fósforo, faltou o nutriente que ela precisava, aquela proteína não é completamente formada. Então, ela fica incompleta. E é essa proteína incompleta que as enzimas dos fungos, das bactérias e dos insetos conseguem digerir. Então, assim, fazendo analogia ao nosso corpo físico, seria da mesma maneira. Se a gente não tem no nosso corpo nutriente suficiente para favorecer a formação dessas cadeias proteicas, né, das enzimas que vai nutrir, que vai realmente sustentar o nosso corpo, quando entra um vírus, uma bactéria ou mesmo um fungo, ele vai encontrar um terreno fértil para proliferar, para causar danos, né? E a gente vê com o desenvolvimento de algumas enfermidades, de algumas doenças. Não é fácil adoecer, é muito mais difícil. Só que parece que, como a gente já tem falado em alguns encontros, a gente trabalha muito, sabe? A gente realmente ajuda um pouco
que esses micro-organismos encontrem aqui no nosso corpo físico um terreno fértil. Se a gente parar para pensar que a gente tem que se alimentar mal todos os dias para que a gente realmente fique doente, né, a gente vê que é realmente um esforço contínuo. E a fala do Breno é bem pontual. É se alimentar mal todos os dias. Porque se a gente pelo menos desse um respiro pro corpo, um alívio, se fosse algumas coisas só de final de semana, de verdade, né? Mas não é o que acontece. A gente realmente se alimenta muito mal. E como o Breno estava comentando, se a gente fosse no nutricionista, comentando quando a gente estava estudando para fazer esse encontro hoje, se fôssemos a um nutricionista, achando que a gente tem uma noção do que seria comer bem, a gente ia descobrir que aquilo que a gente acredita que realmente seria bom ainda é muito pequeno. E se a gente fosse num nutricionista especialista, super bambambam, top daí, a gente ia escutar coisas que a gente nunca ouviu falar, né? De suplemento ou de alimento que a gente ia falar assim, mas o que é isso, né? Sim, tem uma coisa também que é o que a gente vem trabalhando, que é sempre incentivar as pessoas a procurarem profissionais que já estejam um pouco mais conscientes dessa integralidade do ser. Então não adianta só ir a um profissional, né, por indicação ou porque ele é o 5 estrelas da lista lá da especialidade dele. Existem muitos outros profissionais que são realmente bons de serviço e que estão dispostos a colaborar para que o indivíduo realmente se cure da enfermidade. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitos que não estão trabalhando para isso. Estão trabalhando para manter a vida do indivíduo, eu vou dizer, de uma maneira estável, mas não dá a ele uma possibilidade realmente de se transformar, de conseguir se libertar daquela doença. Vou citar, por exemplo, o caso de pessoas com diabetes. Elas vão em médicos, que são médicos convencionais, e eles vão prescrever medicamentos. Muitas vezes, eles orientam, talvez sim ou não, para uma determinada dieta, mas eles ainda priorizam hoje a adição do medicamento e não retirar da vida da pessoa aquilo que realmente está fazendo com que a pessoa adoeça. E esse é um ponto muito importante que a gente precisa tomar consciência. Por isso que quando eu falo ir a um profissional um pouco mais consciente é fundamental se a gente realmente quer se curar. Ele vai poder nos orientar, vai poder nos auxiliar nessa nossa jornada em busca de uma vida mais saudável, de uma vida livre das enfermidades, das doenças, qualquer que seja ela que esteja nos acometendo no momento, né? Então, o primeiro passo é a gente se dar conta de quais alimentos a gente escolhe para comer, né? Eu falei das 5 porções de frutas e legumes, muita gente deve ter ficado assim, 5 é muita coisa, né? Se a gente for pensar, as porções são pedaços pequenos, né? Mas realmente 5 porções de fruta, talvez 10% da humanidade não coma 5 porções de frutas diariamente. Sim. E é uma coisa muito básica, né? Não, e assim, não é nem que não coma 5. Eu conheço muitas pessoas que por aí às vezes passam o dia inteiro sem comer uma fruta. Não é nem uma porção de fruta. A pessoa no café da manhã, por exemplo, ela sempre opta pelo café, pelo menos a gente está em Minas, né? Minas é o café tradicional, geralmente. Então, o cafezinho com pão de queijo. Pão com manteiga. Pão com manteiga. Come rápido, porque já acorda atrasado. Vai ali, faz um café super rápido, isso, pronto. E já vai trabalhar, já vai para a faculdade, já vai fazer as coisas do dia a dia. E a gente já sabe que o pãozinho com manteiga, ele não é muito nutritivo e ele está muito aquém das nossas necessidades nutritivas, né? Sem falar na intoxicação, né, que a gente vai ter com o glúten, muitas pessoas vão ter com glúten, na quantidade que é permitida de insetos no trigo, né? Que isso geralmente a gente não sabe do controle de qualidade do trigo, tem uma porcentagem de insetos que no Brasil é muito mais alta do que nos outros países, que também está relacionada
com intolerância ao glúten, né? A gente acha que é o glúten, mas às vezes nem é o glúten. E a própria proliferação de fungos e bactérias que ficam nos armazéns desses grãos, né? Muitos deles ficam lá meses e desenvolvendo alguma quantidade de fungo e de bactéria que também é permitido por lei. E olha só, você me fez lembrar agora na sua fala, amor, que um médico que a gente conhece, né, era um grande especialista, ele certa vez comentando com a gente, ele disse o seguinte: doença celíaca, brasileiro não deveria desenvolver. Doença celíaca é doença de países frios, onde a produção de frutas, de verduras, de legumes é muito cíclica, tem uma estação específica onde eles conseguem produzir isso. Brasileiro não deveria desenvolver a doença celíaca se ele se alimentasse bem. Poderia até existir, né, pelos fatores hereditários, genética, uma predisposição para que a pessoa tivesse doença celíaca. Mas se ela comesse frutas e verduras, de acordo com a nossa estação, de acordo com essa fartura que a gente tem de frutas e verduras aqui no Brasil, ela não iria desenvolver. Então, além da gente não comer a quantidade necessária de frutas e de legumes, muitas vezes, se a gente for um pouquinho mais rigoroso na qualidade dessas frutas e desses legumes, a gente vai perceber que mesmo que a gente ingerisse essas 5 porções diárias, talvez elas não fossem suficientes para todas as pessoas. Se a gente fizer uma pequena comparação entre, por exemplo, alimentos orgânicos, frutas e legumes orgânicos e não orgânicos, os convencionais, já existem estudos mostrando que alguns orgânicos eles têm até 3 vezes mais nutrientes do que teria uma fruta ou um legume convencional. E se a gente for parar para pensar, e se a gente for um pouquinho mais rigoroso, a gente vai reparar que o cozimento, o preparo do alimento, ele também faz muita diferença na disponibilidade nutricional do alimento. Então, se a gente pega, por exemplo, um determinado grão, um arroz, e a gente mede as propriedades nutricionais desse arroz, que a gente vai lá e vê no rótulo da embalagem, e a gente cozinha esse arroz não tem mais aqueles nutrientes que tinha quando estava no rótulo antes de passar pelo cozimento. E isso, todas as frutas e todos os legumes, eles apresentam essa característica quando eles são cozidos. Fruta é algo que a gente nunca deveria cozinhar, né? Nem fritar. Nem fritar, né? Essa coisa de banana da terra tem que ser frita. Quando eu era criança, eu escutava isso e eu acreditava realmente que a gente não podia comer a banana da terra se não fosse frita. Até o dia que a gente experimentou uma moqueca de banana da terra crua com iogurte de coco natural também, que a Laurita Casagrande do Movimento Girassol fez. E assim, é inacreditável, gente. É muito bom. É outra história, sabe? Você realmente prova e você sente o sabor da comida, o sabor da fruta ali. Na verdade, a moqueca era salgada também, porque ela temperou, mas assim, é surreal, fica muito bom. E aí as pessoas muitas vezes pensam, mas eu vou comer uma comida assim crua e não sei o que. É uma questão de paladar e de adaptação. Muitas vezes a gente realmente não está acostumado a sentir o gosto da comida. A gente está tão acostumado a comer coisas doces que quando a gente come uma banana, a gente tem achado ela sem graça ultimamente. Como que é possível, né? Para muitas pessoas. Mas também pode ter outras explicações. Por exemplo, a gente está em Minas Gerais. E em Minas Gerais tem várias produções de banana, várias plantações de banana. Acontece que hoje o mercado ele funciona de uma maneira muito ampla. Então, os alimentos eles são trocados e vendidos não pelo que eles são, mas como o que eles representam. Então, se o preço da banana lá no Pará ele é mais barato, a gente compra a banana do Pará e exporta a nossa banana para outro estado. E o que isso acontece? O que acontece? A banana chega super verde, super sem gosto e
ela foi retirada antes de ter completado seu ciclo de maturação. Então, a propriedade nutricional dessa banana, ela vai ser muito inferior a uma banana que vai ser colhida próximo da gente, no momento em que ela está realmente madura, né? Que ela está propícia para ser comida. E a gente poderia abrir um parêntese, né, sobre a valorização desses pequenos agricultores locais, a agricultura familiar, que a gente deveria estar ajudando a sustentá-los. Se a gente comprasse diretamente deles, a gente estaria comprando um produto orgânico, um produto de qualidade, um produto que realmente está ali na estação dele, que corresponde, né? Não é algo que foi estimulado geneticamente, que foi modificado geneticamente para estar produzindo fora da estação adequada. Não tem todos esses insumos agrícolas, né? Todos esses agrotóxicos que são veneno para a nossa saúde. E a gente vai estar se alimentando de algo mais saudável, ao mesmo tempo que a gente ajuda todas essas famílias que trabalham com a agricultura familiar em todos os estados. E a maior dificuldade de um agricultor, de um produtor, é a venda dos produtos. Então, geralmente, quem fica com a maior parte do lucro, quem fica são os intermediários, os supermercados, as feiras. Então, uma compra direta é o sonho de consumo do produtor e o sonho de consumo do consumidor. Então, quem viu as nossas outras lives, viu que a gente falou de outros alimentos, né? A gente abordou a nutrição de uma forma mais ampla, não só aquilo que a gente come. E a gente viu também que a comida... Só uma coisa. Antes de você começar a entrar, você vai começar a entrar nesses outros? Água. Então, antes de começar a falar da água, só um ponto. É muito importante que a gente comece a prestar atenção e que a gente comece a se adaptar a consumir alimentos que sejam da estação. Só quero frisar um pouquinho isso mais, sabe? Por exemplo, a gente está aqui no inverno. O inverno, realmente, a gente tem uma grande produção de cítricos. Pelo menos aqui em Minas Gerais, eu não sei como que é nos outros estados, mas a gente sabe que os cítricos, eles dão muito melhor no inverno. Manga, por exemplo, é de verão. Quando chega dezembro, novembro, as mangas, os pés de manga aqui na região, eles começam todos a florir. A gente tem manga que são deliciosas. Agora, diferente disso, vai hoje no supermercado e compra uma manga Palmer, Tommy e essas outras mangas que eles conseguem produzir, que são mangas comerciais. Elas não têm gosto de manga. Não tem. Porque, além de estar super caras. Além de serem caras, aquilo não é manga de verdade. E a gente precisa começar a estar um pouco mais atento. A gente está fingindo pra gente mesmo que a gente está comendo manga. E a gente não está comendo manga. Ela pode ter até o formato de manga, a cor da manga. É como se fosse assim, uma adição de essência saborizada, né? Foi saborizada manga, mas aquilo não é realmente uma manga saudável. Então, a gente deveria começar a priorizar, nos alimentarmos daquilo que a estação favorece. Limão. Chega no verão, muitas vezes já não tem, mas só tem aquele limão verdinho, que é o Tahiti, né? E aí a gente, por exemplo, parte aquele limão, para você ver, muitas vezes, e tenta chupar aquele limão. Ele tá amargo, tá sem vitalidade, porque não tá na época dele também. E é bom que a gente comece a selecionar um pouco melhor aquilo que a gente está trazendo para dentro da nossa casa e sair um pouco desse padrão, desse formato cultural imposto muitas vezes até por esses grandes, né, supermercados de que a gente deveria consumir isso ou aquilo. A gente deveria consumir aquilo que realmente a natureza oferece pra gente naquele momento, né? Sim. E uma outra questão da alimentação, que um dos grandes problemas que a gente tem hoje acontece porque são os produtos refinados, né? Os produtos processados, os produtos condensados. O que eu estou chamando de um produto condensado? Quando a gente compra açúcar, é muito diferente você comer um açúcar e você chupar uma cana. Embora a cana também tenha muito açúcar, muita sacarose,
quando a gente está comendo uma colherzinha de açúcar, é como se a gente estivesse chupando uma quantidade muito grande de cana-de-açúcar. Então é um produto muito condensado e que vai trazer um desequilíbrio fisiológico muito grande para o organismo para compensar essa desarmonização que vai ser gerada. E outra coisa que está sendo muito comum na nossa alimentação hoje e que já é demonizada, né, pela nutrição já há alguns anos, que são os carboidratos. E se a gente for pensar, os carboidratos que agora estão sendo colocados como vilões, o problema dos carboidratos não é o carboidrato em si. O problema dos carboidratos é como a gente ingere e a quantidade que a gente ingere. Então, por exemplo, o arroz. O arroz é um grão excepcional em termos de nutrição. Só que quando a gente pega um arroz e a gente tira a casca do arroz, a gente tira a película do arroz... não a casca, né? Você está falando mais aquela película que as pessoas, ao invés de consumir o arroz integral, preferem consumir o arroz branco, que foi refinado e que perdeu praticamente todos os nutrientes. O arroz, ele tem proteínas, ele tem nutrientes, mas 90% desses nutrientes estão nessa película que envolve o arroz e que a gente tira fora. Porque alguém, em algum momento aí da história, que eu não sei qual, achou que o arroz mais marronzinho era feio, que o arroz branquinho era mais bonito. E a mesma coisa a gente faz com o trigo, e a mesma coisa a gente faz... Com açúcar também. Com o açúcar, né? O processo de branqueamento do açúcar... É químico ainda por cima. É químico, né? Então, o consumo desses carboidratos que são desprovidos da sua carga nutricional, né, pela forma como eles são processados, eles se tornam alimentos muito pobres. E para compensar essa pobreza nutricional, a gente acaba ingerindo uma maior quantidade. Só que ingerindo essa maior quantidade, a gente causa outros problemas, né? E aí a gente vai ter obesidade, a gente vai ter várias outras desarmonias orgânicas em função desse aumento de quantidade, essa quantidade exagerada de carboidrato de baixo valor nutritivo. Então, muitas vezes fica cômodo e fica fácil a gente falar: ah, não, eu tô obesa por conta do carboidrato. Eu tô com diabetes por conta do açúcar. Parece cômodo, né? A gente delega aquilo que é nossa responsabilidade a algo externo. E, na verdade, é nossa responsabilidade. Somos nós que estamos permitindo que certos produtos entrem dentro da nossa casa, façam parte da nossa dieta diária. E a gente sabe, mesmo que inconscientemente, que existem outras opções que são melhores. Mas por que a gente continua, por exemplo, tomando Coca-Cola ao invés de tomar água, que é o que o Breno vai falar agora, sobre água? Nas lives anteriores que a gente fez, falando sobre a intoxicação física, a gente falou sobre os alimentos, né, que são as coisas geralmente sólidas que a gente come, e a gente fez uma brincadeirinha falando que a gente pode passar semanas sem comer um alimento, sem ingerir nada, e a gente sobrevive. Mas sem beber, sem ingerir líquido, a gente não sobrevive nem uma semana. A gente consegue passar alguns dias, mas a gente não chega a uma semana, por exemplo, sem beber água. Isso mostra que a água é um elemento mais essencial para a nossa nutrição do que o próprio elemento sólido que a gente ingere todos os dias. E se a gente se perguntar a quantidade de água que a gente toma no dia, é um início para a gente ver como que a gente está lidando com a saúde e a nutrição do nosso corpo, que é composto de 60% a 70% desse mineral, né? A água é o mineral mais essencial e talvez o mais esquecido nessa história para a nossa saúde biológica.
E além da quantidade de água, né, a gente sabe que tem uma recomendação de 2 litros diários, e a gente tem que entender que cada organismo tem uma quantidade, tem um metabolismo próprio, e cada organismo vai demandar uma necessidade hídrica maior ou menor, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Trabalhando com idosos, eu não sei quem convive com idosos, mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar com idosos, a gente vai percebendo que por conta, né, da diminuição da atividade física, principalmente depois dos 80 anos, eles começam a ingerir muito menos água e depois começam a apresentar várias outras comorbidades que não tinham. E essa não ingestão de água influencia muito na qualidade da vida deles. Claro que influencia na qualidade da vida de todos nós, mas tô fazendo chamando atenção para esse ponto, porque quem tem idosos na família é aquela coisa de hábito e da gente estar sempre ali, olha, toma um pouquinho de água, toma um chá, toma um suco, sabe? De algum jeito assim, lembrá-los de tomar, porque eles não vão sentir sede tanto quanto a gente quando a gente está mais novos, né? Então, se a gente peca gravemente na quantidade de ingestão de água diariamente, né? Para algumas pessoas 2 litros vão ser muito pouco, aliás. Se a gente peca nessa ingestão de água, imagina na qualidade, no controle da qualidade dessa água que a gente toma, né? Geralmente, já existem alguns estudos que mostram que a água ela é um mineral que ele armazena memória. Da mesma forma que a gente tem o nosso HD no nosso computador, e o nosso HD é formado por um mineral, que eu não me lembro se é silício ou sílica, e é esse mineral que armazena todos aqueles dados que a gente guarda. A água também é um mineral que tem essa capacidade de armazenamento, de informação, de memória. Então, quando a gente pega uma água e coloca uma água no sol, ou quando a gente pega uma água e submete ela a alguma influência externa desarmônica, essa água é como que contaminada, não necessariamente quimicamente, mas molecularmente. Então, a estrutura da água ela se torna diferente. Todo mundo já deve ter visto aquela imagem dos flocos de neve, que parece um desenhozinho assim, todo bonitinho, né? de uma gota. E aquilo é real, aquilo realmente acontece. E quando você pega uma água que é submetida a determinada vibração, ela assume outras formas, ela assume outros formatos geométricos. E muitas vezes nem formatos, né? Elas ficam tão deterioradas, tão desarmônicas, que você não consegue nem encaixar aquilo como um círculo, um quadrado, não gera uma forma, fica uma coisa bem distoante, né? E isso acontece quando a água ela é exposta a vibrações desarmônicas. Então ela assume um padrão estrutural desarmônico. E quando a gente pega uma água, por exemplo, a maioria da população mora em cidades, né? A gente pega uma água que vem direto da torneira, aquela água, quando ela vai passando, além do tratamento químico que ela recebe, onde ela perde muito das suas propriedades, né, nutricionais, ela vem carregada de outros minerais, e muitos minerais essenciais, embora estejam em quantidades pequenas. Isso é alterado, né, com esse tratamento químico que a gente faz com a água, acrescentando flúor, acrescentando cloro. Mas além disso, ao passar pelas tubulações, essa água quando ela chega na nossa casa, ela chega com um padrão estrutural completamente alterado. E é uma água que, se a gente toma, a gente percebe que ela não é, além do cheiro de cloro muitas vezes, além de um gosto desagradável, boa noite, Thiago. A gente percebe que é uma água que a gente não sente um prazer em beber. É muito interessante. Algum tempo atrás, a gente fez uma experiência, a gente começou a fazer uma experiência aqui em casa, né, algum tempo atrás, de solarizar a água, que é algo que a gente já conhecia, mas que a gente não estava praticando tanto.
E realmente o Breno começou a perceber, e depois eu fui observando um pouco mais, a gente experimentando um pouco mais, a diferença dessa água que a gente coloca no sol. A gente pega a água, ela chega, né, da Copasa, aqui em Minas é Copasa, aqui em BH é Copasa, a gente passa pelo filtro, filtrou a água, a gente não tá bebendo água direta do filtro, mesmo aquele filtro com carvão ativado. A gente tem pego a água, colocado em umas garrafas de vidro e deixado no sol por 1, 2 dias. A gente coloca várias garrafas lá e aí a gente vai deixando algum tempo e retirando elas quando a gente precisa. E aí a gente percebe que todo o cloro, né, ele volatiza alguns outros produtos químicos, o sol consegue fazer com que eles sejam volatizados, mas é interessante que a textura da água é diferente, né, amor? A gente, assim, tô contando pra vocês para que vocês experimentem na casa de vocês. É algo acessível para todo mundo. Todo mundo tem um recipiente de vidro, algum cantinho na casa que bate sol em algum momento do dia. Façam a experiência. Além de não ter mais aquele cheiro acentuado, né, de cloro que muitas vezes, como o Breno colocou, a gente acaba percebendo na água, a densidade dela fica diferente. É como se ela tivesse realmente entrado em uma outra frequência harmônica. É muito diferente isso. E ainda perde o gosto de terra quando vem do filtro. Sim. Então, realmente, hoje é muito nítido, a gente consegue diferenciar muito fácil se a água veio do filtro ou se a água já passou pelo processo de solarização. É. Aqui em casa a gente já consegue perceber, às vezes tem alguma garrafa assim, perdida em cima da pia. Ah, não, essa garrafa ainda não foi lá para fora, pro sol. E então tem a quantidade e a qualidade da água, né, que a gente precisa observar. A água é o mineral mais abundante, mais essencial para o nosso corpo e talvez o mais relegado, o mais esquecido. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, fiquem à vontade para fazer, tá? Podem compartilhar aí com a gente está acompanhando também as mensagens de vocês. A água, geralmente, ela carrega muitas coisas, muitos micronutrientes que às vezes a gente nunca ouviu falar, né? Cobalto, são molibdênio, que são nutrientes que são essenciais para a nossa saúde. E quando eu falo essencial, são realmente essenciais no nível de que se você tem uma deficiência de molibdênio, uma deficiência de cobalto, você vai desenvolver alguns processos degenerativos importantes, graves, né? Uma criança poderia nascer com paralisia. E só que como são níveis, a quantidade desses nutrientes são muito insignificantes no nosso organismo, a gente precisa de uma quantidade muito pequena, eles passam desapercebidos pelas pesquisas e pelas prescrições. Né? A gente nunca ouviu falar de exame que meça o nível de molibdênio, de cobalto e de outros micronutrientes que passam dos 80. A gente escuta de magnésio, ferro, potássio e talvez mais uns 5. Né? Mas a gente precisa de mais de 70, 80. E indo para um outro elemento que talvez para a nossa vida é ainda mais essencial que a água, é o ar. Se a gente passa semanas sem ingerir um alimento sólido e a gente fica bem, se a gente passa dias sem ingerir água e a gente sobrevive, mas o ar a gente não passa 1 hora sem respirar. Alguns minutos, São né? poucos minutos, né? Sem ter alguma alteração neurológica. Então, assim, as estimativas a gente conhece talvez 8 minutos, a pessoa já começa a voltar com algum tipo de sequela, assim, pensando em parte clínica, né, que a gente conhece, assim, ter menos. Talvez o recorde mundial esteja em torno de 11 a 12 minutos sem respirar. E a gente sabe que a partir de 7 minutos uma pessoa comum já está desmaiada e talvez já esteja em óbito. Então a gente percebe que o ar ele é ainda um elemento físico
mais essencial do que o alimento e do que a água. E aí a gente entra de novo no como a gente lida com esse elemento que é tão precioso para a nossa vida. E lembrando, o tema do nosso encontro, desse ciclo que a gente está desenvolvendo a partir de hoje, são as desarmonias nutricionais. Então, quando a gente começou, explanando um pouquinho sobre os alimentos, sobre a água e sobre o ar, a gente está tentando trazer para vocês como que essa desarmonia no ar que a gente respira hoje em dia está favorecendo o surgimento das doenças e de muitas enfermidades que antes a gente nem ouvia falar, né? Se a gente pensar um pouquinho, a gente sabe que a gente tem um corpo animal, né, que passou por um processo de evolução e ainda passa, mas um processo de evolução de longa data. E se a gente reparar na nossa anatomia, a gente vai perceber que o primeiro nervo craniano que a gente tem é o nervo olfatório. O nervo olfatório, para quem nunca viu uma imagem do cérebro, a gente tem um cérebro e por baixo sai como se fossem duas anteninhas que vão passando e chegam até aqui no nariz. Então é como se o cérebro ele fosse se estendendo, fosse esticando um bracinho assim, até chegar na porta da nossa narina. E na porta da nossa narina, ele entra em contato direto com a nossa mucosa, com a nossa via aérea nasal. E ele consegue transmitir impulsos direto para o cérebro. Se a gente parar para pensar, se a gente for lembrar, às vezes um cheiro provoca uma alteração em todo o nosso organismo, a ponto da gente lembrar de alguma coisa, a ponto da gente chorar, a gente ter uma comoção de todo o organismo, uma comoção profunda, desencadeada por um simples cheiro. Ou uma aversão profunda, desencadeada também por um simples cheiro. Né? Então o cheiro ele tem um poder muito grande no nosso organismo. E o ar, a gente costuma pensar, o que é o ar? O ar é uma proporção de gases entre oxigênio, CO2, nitrogênio, numa quantidade específica, ok. Mas o ar que a gente respira, ele é muito mais do que gases, do que uma proporção de gases. A gente sabe que essa proporção de gases é um aspecto fundamental para a nossa sobrevivência e para a nossa nutrição. Para a nossa nutrição física, né? Nossa nutrição Porque física. Aí a gente falando desses outros corpos é o que o Breno vai entrar agora. Se a gente tem uma saturação, por exemplo, agora com o Covid virou moda a gente ficar medindo saturação. A gente tem uma saturação em torno de 97% a 99%. Se a gente for parar para pensar, é uma taxa muito alta. Quando cai para 80%, a gente já está no hospital, passando mal, né? Se não tiver morrido já no caminho. Então a gente precisa a nutrição por esses gases, ela é muito mais sutil e muito mais importante do que geralmente a gente dá atenção. E o ar, além dessa proporção de gases que a gente estuda que ele traz em si um monte de outras substâncias. Né? Por exemplo, quando a gente tem a nossa casa, a gente viaja, fica um final de semana fora. Quando a gente volta, a gente vê que a nossa casa está toda cheia de poeira. A gente não abriu porta, a gente não abriu janela, mas a casa está cheia de poeira. Então a gente percebe que o ar ele é um meio onde circulam muitas coisas. Se a gente parar para pensar, quanto pode viajar uma poeira? De onde vem essa poeira? O que tem nessa poeira? E junto com a poeira, que é a parte sólida que a gente consegue enxergar, tem milhares, talvez milhões de outras substâncias nesse ar que a gente nem faz ideia. O cheiro de alguma coisa que passou perto, um cheiro de algum animal, um cheiro de alguma pessoa, que não necessariamente a gente está consciente, mas que o nosso corpo está percebendo. E nessa questão, né, sobre os cheiros que estão disponíveis no ar,
tem uma terapia japonesa que vem sendo praticada há algum tempo, antes mesmo da pandemia. Eles já tinham começado a fazer o que eles chamam de banho de floresta. Eles conseguiram perceber que as árvores, que as plantas de uma maneira geral, que as flores, até mesmo as plantas dentro da nossa casa, elas estão o tempo todo liberando de uma maneira sutil, que talvez nem seja muitas vezes perceptível para o nosso olfato, que a gente percebe alguns cheiros, alguns odores, né? Mas a gente está tão acostumado com as coisas fortes que esses que são mais sutis, às vezes a gente não percebe tanto. Mas que mesmo não percebendo, eles influenciam significativamente no restabelecimento da nossa harmonia, da nossa saúde. Lá no Japão, pessoas com diabetes, com hipertensão, eles têm participado desse programa, desse projeto, né? Que seria essa imersão na natureza, esse banho de floresta, e estão tendo resultados muito significativos para as pesquisas, de melhoria realmente assim, a curto prazo, a partir do momento que eles começam a fazer com frequência esse banho de floresta, estarem com frequência, já te respondo, Rodrigo, estarem com frequência imersos, né, na natureza. E pode parecer que pra gente é um pouco difícil, porque a gente mora na cidade grande, mas mesmo nas grandes cidades a gente tem sim algumas áreas verdes, que a gente tem que lutar para que continuem ali existindo, né? A gente tem que trabalhar pela preservação desses ambientes, porque são eles que estão sustentando hoje a nossa cidade, o ar da nossa cidade. Não sei na cidade de vocês, em Belo Horizonte, nós somos cercados pela Serra do Curral, né? Que tem uma grande área de vegetação, que hoje, infelizmente, a gente está lutando contra as mineradoras, né? Todo esse caos aí que a gente sabe que as mineradoras causam. Mas também no centro de Belo Horizonte nós temos o Parque Municipal, que é uma grande área verde. A gente tem o Parque das Mangabeiras, que é um pouco mais afastado também, e vários outros núcleos, assim, alguns outros parques pequenos. E certa vez a gente caminhando, a gente até escutou uma outra pessoa comentando isso. O Parque Municipal conseguia filtrar de uma maneira significativa muito da poluição ali do centro da cidade. Sim. E assim, quando a gente vai ao parque, quando a gente está em contato com a natureza, seja aqui na cidade ou quando a gente tem a oportunidade de viajar para o interior, se a gente estiver de uma maneira mais consciente e imersos, a gente vai perceber com mais clareza como que esses óleos, a gente vai chamar, né, essas essências, esses óleos essenciais que começam a volatizar dessas plantas, conseguem influenciar no nosso estado de ânimo, na nossa qualidade de vida. A gente percebe que a nossa ansiedade diminui, por isso que as pessoas falam assim, tô estressada, vou viajar, vou pescar, né, como as pessoas brincam aqui, porque essa ida para o interior não é só para o descanso. O ir para o interior, a gente começa a respirar ares melhores, a gente respira muito melhor. E realmente isso descansa, isso alivia o estresse, isso traz mais vitalidade. Quando a gente volta, a gente está realmente um pouco mais disposto, né? Intuitivamente, a gente sabe que a gente começa a adoecer muito nas grandes cidades. E a gente intuitivamente vai buscar, geralmente nos finais de semana, alguma forma de se recompor. Então a gente arruma alguma coisa que leve a gente para o meio da natureza. Seja uma caminhada, seja andar de bicicleta, seja ir para uma cachoeira, seja ir no parque, né? A gente intuitivamente, seja ir para um chalé no meio da natureza, a gente intuitivamente percebe que essas coisas revigoram a gente. Agora, na pandemia, a gente viu crescer muito o número de pessoas que começaram a criar horta em casa e até mesmo em apartamentos. Porque a gente viu como que a pessoa ali inserida dentro das nossas casas são blocos de concreto, né? E aí a gente ficou nesse confinamento, muitas pessoas que não tinham, que não gostavam, começaram a trazer as plantas para dentro de casa. E aí a gente viu várias pessoas, até de apartamento, fazendo aqueles jardins vertical. E olha que interessante, como o Breno está dizendo, assim, mesmo que inconsciente, a gente
a gente atrai pra gente. Precisa. Sim. A gente precisa. Só responder, Rodrigo. O Rodrigo tá perguntando aqui no YouTube sobre a água solarizada. E aí ele perguntou se a gente deixa a garrafa aberta, e a gente realmente deixa a garrafa aberta para poder favorecer essa volatilização de todos esses produtos químicos, né, que são adicionados na água para purificá-la. Então pode colocar, já me perguntaram também sobre a cor da garrafa. Então aqui em casa a gente usa geralmente as garrafas transparentes, mas também temos algumas verdes de vidro, e tem que ser garrafa de vidro. E aí se a gente pensar um pouco em cromoterapia, vai ter uma influência a cor da garrafa. A gente pensa numa cor vermelha, por exemplo, é uma cor mais aterrada, é uma cor que a gente está trabalhando, a gente vai estar trabalhando, estimulando um pouco mais o chakra básico ali, né? Então, a gente pode ir pesquisar um pouquinho, né, o que a gente está querendo com aquela água também. Algo que eu costumo fazer em relação à água é escrever também alguma coisa. Então eu coloco assim, amor na garrafa, paz, alegria. Em algumas garrafas eu vou fazendo isso também. E aí ele está perguntando sobre como tampar, realmente para não cair nenhum bichinho. A gente costuma colocar ou uma tampinha que não esteja rosqueada, né? Ou então você pode colocar um voalzinho, ou uma telinha, uma gaze, como você colocou aí, pode ser isso também. O importante, Rodrigo, é só não fechar hermeticamente para que os gases, por exemplo, o cloro, ele possa sair, né, da garrafa. Ah, que interessante. Maria Regina está comentando aqui que o banho de floresta, ela assistiu uma palestra há pouco tempo, e ela está dizendo que o banho de floresta pode ser simulado dentro de casa, se a gente fizer a utilização de 3 óleos essenciais num difusor. Se a gente misturar 3 óleos essenciais num difusor. Óleos que provavelmente a gente encontraria ali na natureza, né? Maria Regina, talvez essa combinação de óleos essenciais, ela possa trazer alguns benefícios parecidos com um benefício de um banho de floresta. Mas se a gente parar para pensar, uma floresta, ela não tem 3 espécies. Uma floresta, ela vai ter talvez 1000, centenas, milhares de espécies. E se a gente pensar que todos esses óleos essenciais, eles atuam de forma sinérgica ali na natureza, em que eles são exalados pela floresta. A gente sabe que a floresta é um ser vivo, né? É um ser que tem uma regulação, né, orgânica. Então, eu tenho dificuldade de acreditar que 3 óleos essenciais podem simular centenas ou milhares, sabe? Mesmo que eles tenham uma concentração muito maior, porque numa floresta essa quantidade no ar vai estar muito diminuída, né? Uhum. Então, pelo que eu tô vendo ali, ela tá citando aqueles óleos essenciais, eu me lembrei de uma palestra que a gente assistiu. E aí, a ideia talvez seja que aproxima, né? Mas claro que igual você tá colocando, estar em contato com a natureza, no meio da natureza, faz toda a diferença também, né? A amplitude é muito maior quando a gente está ali realmente em contato. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém aí do Instagram também quiser compartilhar, falar alguma coisa, porque as nossas lives, assim, elas têm tempo, né, no Instagram, então só pra gente não passar muito do tempo, se alguém quiser compartilhar, semana que vem a gente volta com esse assunto novamente. Se quiserem mandar pra gente alguma pergunta ao longo da semana, compartilhar mais alguma informação, é muito importante a participação de vocês, assim ajuda a gente a construir esse estudo, né, de cura integral de uma maneira mais benéfica para as pessoas que têm nos acompanhado também. Na próxima live nós vamos falar da nutrição na parte emocional. A gente vai começar a entrar nesses aspectos sutis. Né? Lembrando aquelas camadas que eu comecei esse encontro de hoje falando, então a gente vai estar abordando um pouco mais esses aspectos sutis. Bem,
Nós agradecemos mais uma vez a participação de todos aqui no Instagram, a participação de vocês que já nos acompanham há mais tempo aqui no YouTube. E até a próxima segunda. Qualquer coisa, estamos à disposição, como sempre. Até mais. Boa noite. Namastê, gente.